Estamos começando mais um programa Momento Empresarial e tenho a grata satisfação de receber aqui em nossos estúdios a Agnes Junqueira. A Agnes é uma grande empreendedora, ela trabalha aí na área do agronegócio, ela é terapeuta ocupacional, ela é diretora do Instituto Paramitas. É um instituto que faz um trabalho muito grande em São Paulo, na capital, e que nós agora, por intermédio do Instituto Amigos Solidários, vamos interiorizar estas ações. Então, Agnes, eu gostaria que você cumprimentasse aqui o nosso telespectador, falasse um pouquinho de você, da sua formação, das suas origens, que são aqui de perto, né? E depois nós vamos falar do Instituto Paramitas. Então, César, na verdade, eu nasci em São Paulo e, por ocasião do casamento, eu vim morar no interior. Mas eu mantenho vínculos com a cidade e, em 2008, nós abrimos o Instituto Paramitas. Paramitas quer dizer auxílio na travessia, é uma palavra que vem do sânscrito. E, como educadoras, nós optamos pelo uso de tecnologia de informação e comunicação, porque a gente acredita que esse trabalho com tecnologia nas escolas, além de facilitar o aprendizado, ele promove um ensino colaborativo, isso nas escolas. Então, a gente faz, com o Instituto Paramitas, uma formação dos professores. É inclusão digital, não é isso? É uma inclusão digital onde a gente faz um trabalho de formação dos professores para que eles utilizem a tecnologia de informação e comunicação, as TICs, dentro da escola. Eu penso que é um trabalho muito interessante, Agnes, porque com o avanço da tecnologia, o acesso ao computador ele vem crescendo, a quantidade de pessoas, classe A, B, C, D, E, hoje praticamente aí todos têm acesso ao computador. E eu entendo que a inclusão digital é realmente, é o presente e é o futuro. E eu penso que vocês estão aí num bom caminho. Mas eu vou deixar você falar sobre essas ações do Instituto Paramitas, falar como que é feito esse trabalho, além desse trabalho com os professores, né? Vocês trabalham diretamente com o aluno também? Então, a gente tem alguns cursos que são diretamente ligados aos alunos. A gente tem o aluno monitor, que o aluno que faz esse curso, ele vira gestor do laboratório de informática. Agora, a parte mais interessante do Instituto, que eu acho, é a disponibilização democrática da tecnologia. Porque a tecnologia ela proporciona hoje, e esse é o assunto básico que eu quero tratar, da acessibilidade. É através da tecnologia que a gente consegue incluir pessoas com deficiência, tanto em escola, quanto no trabalho, quanto no dia a dia. As pessoas vão ao banco, elas precisam do uso de tecnologia, os serviços de redes sociais que proporciona uma democratização tanto da comunicação, da interação, do conhecimento e de uma série de coisas que a web proporciona para as pessoas. E esse trabalho é interessante porque, como você disse aqui, vocês fazem também, trabalham com a inclusão digital com o deficiente físico. Qualquer tipo de deficiente, não? Qualquer tipo de deficiência. A gente tem um curso de formação também dos professores para que eles transformem o computador em acessível. Então, chega no final desse curso, o computador pode ser movimentado totalmente com apenas uma tecla. E junto com isso, tem alguns recursos tecnológicos no computador que seriam leitor de tela, contraste de tela, aumento de letra, audiodescrição que você pode colocar nos sites e nos programas. E tudo isso facilita o aprendizado e a utilização do computador e, consequentemente, a interação da pessoa com deficiência com todos esses meios de comunicação e com outras pessoas também, além do aprendizado. E você, nosso telespectador, conforme já pode ter percebido, o tema trazido aqui, ele tem interesse direto com o nosso foco, que é o empresarial. Porque essa capacitação é feita em busca de um melhor trabalho, de um emprego, não é isso, Agnes? O Instituto Paramitas é uma empresa do terceiro setor, né, que é uma iniciativa privada
que busca recursos também na iniciativa privada, mas para suprir algumas carências que o setor público, que seria o primeiro setor, não vem conseguindo suprir. Então, o Instituto prioriza o trabalho com pessoas com deficiência. A qualificação dessas pessoas é absolutamente possível através da tecnologia. E a inserção delas na empresa fica muito mais facilitada, muito mais significativa. E uma inclusão produtiva e não uma inclusão assistencialista. Perfeito. Principalmente agora que a gente tem a necessidade de seguir a lei de cotas, que empresas acima de 100 funcionários têm que ter um percentual de pessoas com deficiência incluídas no seu quadro de trabalho, e isso vem sendo fiscalizado também pelo Ministério do Trabalho, as empresas poderiam fazer essa qualificação dos funcionários com deficiência para que eles fossem de fato inseridos. E você tem algum número dessa inserção? Esse trabalho de vocês já tem apresentado resultados positivos? Em 2004, a gente estava em torno, no estado de São Paulo, em torno de 8.500 pessoas com deficiência incluídas. Hoje, no estado de São Paulo, a gente já tem 75.500, mais ou menos. É um salto grande. É um salto significativo, muito por conta de fiscalização, mas também até por um movimento de algumas empresas que estão buscando essa sustentabilidade em relação ao mercado consumidor, que acaba sendo a pessoa com deficiência. Agnes, o preconceito ainda é um entrave? É um entrave muito grande. As pessoas, quando veem as pessoas com deficiência, elas têm muito mais um ar de piedade, um ar de auxílio, mas um auxílio de assistencialista do que de inclusão. Então, as pessoas ditas normais, elas, ao invés de acolherem a pessoa que tem deficiência, elas veem principalmente a deficiência. E muitas vezes desprezam as habilidades, as capacidades que todas as pessoas têm. É um paradigma ainda, então, a ser quebrado. Ainda é um paradigma a ser quebrado. É uma coisa que normalmente as pessoas... E quando elas se colocam nessa posição de auxílio da pessoa com deficiência, elas acabam, de uma certa maneira, se pondo num patamar acima. Quem ajuda, ajuda alguém que precisa. E não é isso que a gente quer. A gente quer que haja uma interação, porque essas pessoas com deficiência, elas têm várias habilidades, todas as habilidades, que algumas adaptações sanam a deficiência. E vocês, dentro dessas habilidades, conduzem para algum tipo de curso específico? Como que é feita essa triagem? Então, a gente está tentando fazer algumas parcerias aqui para que haja qualificação. Porque as pessoas com deficiência, por uma questão estrutural, a gente sabe que hoje em dia a gente vê muito pela cidade a acessibilidade arquitetônica. A gente não vê muito a acessibilidade atitudinal, que é exatamente isso que eu estou dizendo. As pessoas olham a pessoa com deficiência não como uma pessoa com habilidades, e sim como uma pessoa que tem falha. Então, se ela tem falha, ela tem que ser protegida. Se ela tem que ser protegida, ela vai ser ou não tratada, e é muito comum que isso aconteça. As pessoas não se dirigem às pessoas com deficiência, as pessoas têm uma postura inadequada, as pessoas fazem coisas com as pessoas com deficiência que, no fim, acabam sendo bizarras. Do tipo, não conversar com uma pessoa porque ela está numa cadeira de rodas, vai e se dirige só ao acompanhante. Não conversa com uma pessoa deficiente visual porque não sabe, não tem o traquejo de conversar com uma pessoa que tem algum tipo de deficiência. Porque a gente não vê essas pessoas inseridas na sociedade. Quantas pessoas com deficiência você convive no teu dia a dia? E hoje, surpreendentemente, isso por dados da ONU, a gente está em torno de, a cada 7 habitantes, 1 tem deficiência. Na realidade, as famílias, até um tempo atrás, eu não vou saber dizer há quanto tempo atrás, mas nós sabemos que a tendência das famílias era, na realidade, até esconder esses tais deficientes. E eu vejo uma mudança de comportamento das pessoas. Eu
tem um trabalho aí também, junto com o deputado Biali, junto às APAES. Então eu pude perceber e verificar isso um pouco mais de perto. Eu tenho notado que tem havido uma mudança. A mudança, conforme nós dissemos agora há pouco, é ainda um paradigma, eu entendo, a ser quebrado, mas eu acredito que a sociedade, as pessoas, a partir do momento que começam a interagir com os tidos como não perfeitos, né, os tidos como deficientes, eles são pessoas iguais nós mesmos, com grandes possibilidades de serem extremamente competentes em algumas ações e com deficiências em outras, conforme nós mesmos também o somos. Uhum. Mas vamos fazer o seguinte, para a gente interiorizar essas ações no Instituto Paramitas, tem alguma ação de fato já sendo tratada? Eu queria que você dissesse aqui ao nosso telespectador, porque eu gosto muito dessas ações do terceiro setor. Entendo que nós todos temos a obrigação de mudar o nosso olhar para esses nossos irmãos que têm aí algumas dificuldades e nós precisamos, de uma forma ou de outra, aprender a conviver com essa situação. Não é de uma forma ou de outra. Eu acho que a gente tem que entender que é um mercado significativo, César. Quando você fala em 15% da população com deficiência, você está falando, além de um mercado produtivo, e que hoje, na medida em que a gente não os qualifica, eles ficam encostados no modelo assistencialista do governo e deixam de consumir. Muitas famílias, inclusive, quando você fala que as famílias escondiam ou não traziam essa população a público, é porque algumas famílias dependem e vivem dos benefícios do governo. Que houve uma mudança, inclusive, né? Porque quando essa pessoa, tida como deficiente, tomava algum emprego, ele deixava de receber o benefício. E que hoje está tendo uma modificação. Então, o Ministério vem pensando em algumas ações no sentido de ou manter, porque o custo de vida da pessoa com deficiência é muito maior, ou manter esse benefício ou facilitar um congelamento desse benefício enquanto ele está com carteira assinada. Agora, o que acontece? A gente precisa que as empresas tenham a noção de que a qualificação, o processo de qualificação, enquanto ele acontece, esse funcionário já é contado dentro da lei de cotas, desde que a empresa o coloque com registro, com a papelada em ordem. Então, ele vai ser um funcionário em qualificação. A absorção pelas empresas da diversidade, a gente tem percebido que tem enriquecido o trabalho das empresas. Por quê? A pessoa com deficiência, antes de mais nada, ela é uma pessoa. E dentro da diversidade, todas as pessoas trazem a sua contribuição social. Na medida em que elas trazem a sua contribuição social e que essa é a visão da empresa, de entender que a empresa se forma tanto do chão de fábrica como do quadro administrativo, a contribuição de uma visão diferente sempre vai valorizar e vai enriquecer esse trabalho de diversidade dentro da empresa. Essas pessoas, algumas vezes, são os arrimos de família, elas acabam sendo importantíssimas dentro das famílias, então hoje as famílias também buscam trabalhar, e é um trabalho em conjunto, é um trabalho social de fato, da família, das empresas, da sociedade, do convívio e de entender que a riqueza está exatamente nessa diversidade. E o empoderamento desse povo, pessoal com deficiência, das mulheres, dos negros, vai fazer tanto uma distribuição de renda como um mercado de consumo, como uma promoção de riquezas de visões diferentes. Agnes, aqui infelizmente o nosso tempo é curto. Estamos chegando aqui no finalzinho. E o seguinte, eu vou deixar você se despedir do nosso telespectador, mas nós vamos ficar com o compromisso seguinte. Assim que o Instituto Paramitas iniciar as atividades aqui em Franca, eu quero que você venha aqui novamente e nós vamos falar dessas ações a serem desenvolvidas aqui. Bom, o Instituto Paramitas está iniciando algumas ações de qualificação aqui, a gente está em acertos.
e qualificação com acessibilidade, e isso que é importante. Então, daqui a pouco os empresários vão poder procurar essas pessoas com deficiência. A gente sabe que eles estão sendo buscados para cumprimento de lei de cotas, e as empresas vão poder procurar essas pessoas com deficiência já qualificadas, que é uma reclamação dos empresários e que eu acabo reconhecendo ser verdade. Eu tenho que agradecer a atenção de todo mundo, o teu convite, César, muito obrigada de você ter recebido o Instituto aqui. E eu espero que a gente consiga desenvolver com parcerias locais também vários trabalhos de qualificação. Perfeito. Eu agradeço a sua visita, a sua entrevista e chamo o Momento Solidário.